Em 2017, larguei tudo para viajar o mundo desenhando quadrinhos. Desde lá, estive em 3 continentes. O livro dos barcos descreve o primeiro ano dessa experiência, quando me elegi o ridículo herói de mim mesmo. E tosco, desengonçado e limitado, tropecei no ar e saí voando. Talvez eu comece me apresentando. Eu sou Marcel Branco, eu sou o que o pessoal chama, encaixo dentro dessa categoria nômade digital. É útil, a gente pode usar, não tem problema. Parece que eu sou um desses. A primeira questão que o Eduardo me coloca é o que eu acho mais difícil para se tornar um nômade digital. Eu acho que a questão pode ser colocada de maneira diferente, porque ninguém ninguém abandona uma vida tradicional seguindo as dificuldades. O que é mais importante para se iniciar uma vida que é longe do tradicional é a detecção, a gente poder enxergar em nós mesmos alguma paixão de tal forma grande, avassaladora e difícil de ignorar, que supere os medos. Então, que supere as dificuldades. Então, o medo, as dificuldades não são a coisa mais importante, nem de longe. Porque se eles fossem, ninguém abandonaria uma vida tradicional. Então, enquanto o medo e as dificuldades são mais importantes, a gente mantém a vida tradicional. Melhor que perguntar o que foi mais difícil, eu acho mais interessante o que foi tão forte a ponto de fazer com que eu ignorasse ou enfrentasse de frente todas as dificuldades. Porque se eu responder o que foi mais difícil foi isso ou aquilo, imediatamente essa passa a ser a grande dificuldade, e isso passa a ser o grande responsável, e não é. Para uma mudança de vida, seja tradicional ou não, só existe uma coisa importante, uma vontade, um desejo e isso é positivo, não é negativo. Então não são as dificuldades, não são todas as dificuldades, não são. Mas sim a vontade de fazer alguma coisa. Se a vontade é maior que as dificuldades não são tão importantes. Então, eu não gosto de responder dessa forma. Se eu sou um nômade digital, se o Eduardo quer me chamar assim, não é porque eu superei algumas dificuldades, é porque eu tinha uma paixão tão grande para fazer alguma coisa que as dificuldades continuam me acompanhando. Eu não superei elas, mas o desejo de ir adiante é mais forte. Então, essa é a primeira coisa. De todas as tuas viagens, quais são as experiências que mais te marcaram? Por que tu acha que isso te marcou? Essa é muito difícil, cara. Eu conheço mais de 40 países. Dos quais eu não... É difícil. Mas, isoladamente, foi meu primeiro caminho de Santiago. O que marcou? Tudo. Foi a primeira vez que eu vi que eu devo lutar pela minha liberdade. Foi a primeira vez que eu tive uma experiência total de liberdade e eu nunca me recuperei disso. Depois disso, quando eu voltei ao Brasil, isso faz muitos anos, quando eu voltei ao Brasil, eu continuei trabalhando, eu conquistei minha vida, casa, carro, tudo aquilo, mas alguma coisa, havia uma recordação de um sentimento de liberdade que eu já não possuía mais. Esse sentimento de liberdade ficou tão forte que uma hora eu disse, minha vida é muito boa, mas eu não quero isso. Eu quero outra coisa. Que eu não sei. Que eu ainda estou lutando, né? A liberdade não sei. A liberdade não é algo que tu tem. A liberdade é batalhada dia a dia, até a morte. Para quem quiser saber mais um pouco sobre isso, pode, né? Eu faço minha propaganda aqui, compre o livro dos barcos, que eu lancei. Pode entrar em contato comigo pelas redes. Ou, provavelmente esse ano eu lanço no Brasil a história do último Caminho de Santiago que eu fiz. Que foi há uns 2-3 anos atrás. Mas talvez não seja adequado chamar desenho a selvageria desses pulos em conjunto sobre a folha virgem. Nas sessões intensas, atacamos a pobre folha como animais famintos, os bicos de pena batendo no outro e deslizando o espaço em branco, perseguindo-se como um cachorro que brinca com o próprio rabo. Às vezes queremos algo específico, um rosto, uma paisagem, às vezes apenas linhas que representam sua própria e bonita existência. Qualquer que seja o caso, as linhas de um destroem sistematicamente as linhas do outro.
Para mim, artista obcecado pelo controle e pela técnica, esses voos são libertadores. Para esses passeios na estratosfera, temos, aparentemente, tickets infinitos. Tu acha que tua mentalidade seria muito diferente da atual caso não tivesse viajado? Acho que sim, acho que sim. Mas é uma pergunta assim, a minha mentalidade também seria diferente se eu não tivesse estudado. Também seria diferente se eu não tivesse nascido em Bagé, se eu tivesse nascido na Imerra. Então, sim, mas sem dúvida, na minha formação, não na de outros, na minha formação, a viagem cumpre um papel fundamental e ainda cumpre, e ainda não parei de viajar nos últimos 3 anos, sem parar, sempre viajando. E todo novo país, todo novo tempo, todo novo período, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, normalmente 3 meses, né? Porque depois de 3 meses tu não é mais turista, tu tem que sair do país. Então, eu vivo em faixas de 3 meses. Né? Então, tipo agora, eu estava 3 meses em Costa Rica. Tava lindo lá, mas eu tinha que sair porque meu tempo de turista acabou. E eu prefiro não ficar ilegal. Então, hoje eu estou no Panamá. Então, cada período de 3 meses, normalmente, me traz grandes experiências. Grandes. Então, para mim, é fundamental a viagem. O que é liberdade para ti? Essa é difícil e é interessante. As pessoas, amigos, conhecidos, parentes, tendem a dizer que eu sou livre, porque eu viajo e faço arte, que é o que eu sempre quis fazer. Que a minha liberdade vem daí e que o meu sentido de vida vem daí. Isso não é verdade. A liberdade não tem a ver com poder viajar ou poder sair daquele emprego ou ter ou não ter isto ou aquilo. Liberdade não tem patavina a ver com isso. Liberdade é um sentimento conquistado dia a dia. Então, quando tu decide alguma coisa no cotidiano, não baseado em medo, tu é livre. E veja, tu pode trabalhar num órgão público toda a tua vida e ser completamente livre. Porque a liberdade não tem a ver com ir e vir. Não tem. A liberdade é uma atitude de sentimento, de razão e de intuição que te permite sair da prisão. O que é a prisão? A prisão é onde todos nós vivemos, eu, tu e todo mundo. E que é o motivo da gente estar vivo, é aprender a sair da prisão. Eu não saí dela, eu saí de algumas celas para outras melhores, é isso que eu estou fazendo. Mas o que é a prisão? É a gente não fazer o que deseja fazer porque tem medo. Porque tem medo. Eu gostaria de viver a minha vida viajando e fazendo arte. Para que eu possa executar o que eu desejo, eu preciso dizer não para muitas coisas e dizer não para a maior parte dos sistemas de segurança que me envolvem. Se eu tenho medo quando eu faço isso, e todos os dias esse medo está aí. Mas se eu digo, apesar do medo, raciocinando sobre isso, sentindo sobre isso, se eu digo sim, esse sim vem num lugar de liberdade dentro de ti. Nós temos lugares de liberdade dentro de nós, e nós temos lugares de prisão. Se os lugares de liberdade são o teu guia, tu é livre. Como ver o mercado atual para criativos? Olha, eu não sou muito preocupado com o mercado. Se eu fosse preocupado com o mercado, eu não estaria nessa vida. Né? Então, se tu quer uma vida segura, criatividade não é a palavra. Agora, tem um monte de coisa que parece criatividade. E essas coisas que parecem criatividade não são, elas são muito mais palatáveis e dão dinheiro. A criatividade no mundo de hoje, ela é a nossa razão de estar vivo. Então, seremos livres quando a nossa criatividade realmente for exercida pela gente no dia a dia. Criatividade não tem a ver com criar formulinha, criar uma historinha, escrever um livro. Criatividade é tu dizer assim, que interessante, eu poderia morar nessa praia matando tubarão. Quando na prática tu trabalha num banco. Isso é criatividade. Criatividade é dizer assim, eu me recuso a fazer isso porque eu acho que isso está errado.
Percebe? Isso é criatividade. Criatividade não tem nada a ver com indústria criativa. Tem a ver com a nossa possibilidade de pensar livre. Criatividade é uma atitude mental. Por exemplo, eu comprei um barco uns anos atrás, eu me preparei durante 3 anos para sair para o mundo viajando de barco. Quando finalmente o barco está pronto, eu decido fazer o Caminho de Santiago mais uma vez. Eu comprei na hora a passagem e fui fazer o Caminho de Santiago. Porque eu pensei assim, eu vou me despedir da vida em terra. Então eu vou fazer uma última grande caminhada. No Caminho de Santiago, depois de caminhar 1000 quilômetros, eu encontrei uma outra pessoa e eu me apaixonei, que é a mulher com quem eu vivo hoje. E quando eu me apaixonei, eu não voltei mais para o Brasil. Não voltei mais para o barco. Então eu planejei tudo. Eu gastei muito dinheiro, planejei, eu viajei, eu fiz muita viagem com barco. E morei no barco durante 2 anos. E aí, quando está tudo pronto, eu encontrei uma companheira que amo, que é a mulher da minha vida. E aí, ela não tem vontade de morar no barco. Liberdade é simplesmente, ok, tchau barco. Porque senão tu sofre. Esse sofrimento é o lugar da prisão. Então, não, mas eu já investi tanto tempo, energia, dinheiro no barco, e agora? Então isso cria um problema. E a gente viajou a pé, de carona, de furgão, de bicicleta, em muitos países. Né? E aí, mas se eu tivesse apegado a um projeto que eu mesmo criei, que era o barco, eu estava fodido. Entende? Então, liberdade é isso, criatividade é isso. É tipo, as coisas estão abertas. Não tem nada sólido, porque nada é sólido. A única coisa sólida é a morte em muito pouco tempo. Viver viajando não te traz felicidade. Agora, se tu tem alguma coisa, alguma atividade que realmente te traz sentido, no meu caso é a arte, tanto faz se tu tá viajando, se tu trabalha num banco e à noite tu passa desenhando, tanto faz. Né? Eu faço arte. Se essa arte me dá dinheiro, tá ótimo. Às vezes ela me dá dinheiro. Se essa arte não me dá dinheiro, eu vou fazer ela até o momento que der. Quando não der mais, eu vou conseguir qualquer emprego que vai me pagar as contas e vou continuar fazendo arte. A vida nômade não traz felicidade. Tu vai ser tão infeliz quanto era em qualquer outro lugar, ou tão feliz quanto era antes. Eu vou dizer uma coisa, Eduardo. Se tu não tem capacidade de ver tô falando pra ti como se tu, eu não te conheço, né? Mas se a gente não tem a capacidade de ser feliz com o que tem hoje, não vai ser uma viagem que vai mudar isso. Qual marca que o nomadismo deixou em ti? Qual a marca que tu acha que deixou em cada lugar que passou? Cara, eu deixei alegria e eu deixei amigos em todos os lugares que eu passei. Eu deixei alegria e deixei amigos em todos os lugares que eu passei. Quando eu morrer e alguém lá perguntar o que tu fez nessa vida, eu vou desfilar uma enorme linha de amigos que eu deixei na Terra. E isso é trabalho. É isso. Isso é o que eu acredito. Bom, sejam felizes.